Olá, estamos de volta aí, dando sequência ao nosso trabalho, né? Pedindo que você curta, compartilhe com o máximo de pessoas e conhecidos que você tiver, dê aquele joinha lá nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Aqui você vai estar participando de uma jornada de muito aprendizado sobre engenharia de produção. Um trabalho gratuito que a gente está disponibilizando e que você apenas precisa fazer aqueles 2 segundos lá de tempo para dar o like e se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber notificações toda vez que a gente tiver algum material sendo divulgado, ok? Pessoal, dando sequência ao nosso trabalho, nosso planejamento sobre a engenharia de produção, eu vou estar falando hoje um pouco sobre processo de desenvolvimento de produto. Tá? Como é que ele acontece? Eu não vou me aprofundar em metodologias ou sistemas de gestão nesse momento, como o PMBOK, por exemplo, ou a PQP, mas eu vou estar repassando algumas orientações de como as coisas acontecem, né? No vídeo anterior a gente falou sobre, alguns vídeos anteriores a gente falou sobre estrutura de produto, depois engenharia de produto, engenharia de processo, a gente falou um pouco sobre como é que essas duas engenharias precisam trabalhar, quais são os impactos que são gerados dentro de uma empresa quando as duas engenharias não funcionam muito bem. E agora eu vou passar um pouco dessa estrutura de desenvolvimento de produto. Então vamos lá. Como é que ele ocorre? Eu vou girar a folha aqui, acho que vai ficar melhor, ocupa melhor a nossa tela, né? Até porque a ilustração aqui vai ser um pouco mais no sentido longitudinal do que nesse sentido aqui, tá? Bom, aqui, vamos ajustar melhor essa tela, aqui não tem muita frescura, né? A gente vai organizando no ar mesmo, né? Então, porque isso aqui é uma aula e as aulas devem ser o mais dinâmicas possíveis, né? E também, aproveitando para falar, a gente vai estar em breve começando a avançar mais nos conteúdos e sempre que possível, na maioria dos casos a gente vai estar trabalhando com cases, com estudos práticos, trazendo exemplos simples, claro, básicos. Então aqui nós temos a primeira fase, que é o início do desenvolvimento, né? Depois nós vamos ter o desenvolvimento em si, né? Aqui eu vou colocar aqui desenvolvimento, né, que é a parte mais complexa ou não, tudo depende, né, depende de cada situação, e o pós desenvolvimento, tá? Que seria a terceira fase e obviamente a do meio é a segunda, né? Eu vou deixar assim com menos informação para não poluir tanto o nosso material, tá? Bom, aqui eu vou fazer uma pequena divisão para a gente tenha essa percepção um pouco mais clara do que vai ser nossa estrutura, né? E nós seguimos dessa forma. Então, o processo, não projeto, o processo de desenvolvimento do produto, ele vai ter 3 fases: o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós-desenvolvimento, tá? Que é quando nós temos uma finalização ou a chamada validação do nosso produto, tá? Bom, nesse pré-desenvolvimento, nós temos o principal ponto, que é o planejamento estratégico do produto, planejamento estratégico dos produtos, ou do produto, né? Então, vamos lá. Planejamento estratégico. Eu vou colocar 2 produtos, tá? Por aqui uma empresa dificilmente faz. Então, essa aqui é a nossa fase de pré-desenvolvimento, né? Então, é a parte mais estratégica, onde nós temos planejamento estratégico do produto. Eu até diria que tem alguma relação com o planejamento estratégico da empresa, né? Mas é uma situação mais de longo prazo, ok? O desenvolvimento, depois nós vamos ter a parte de execução, né? Então, aqui seria execução propriamente dita, né? Execução do produto.
E eu vou colocar aqui e processo. Se vocês buscarem nas literaturas, provavelmente vocês não vão encontrar muitas referências ou muitas literaturas insistindo nessa relação entre ambos, mas eu faço questão de destacar porque sim, é algo fundamental, faz a diferença. E nós que estudamos engenharia de produção há muito tempo, as pessoas que têm envolvimento com engenharia de produção, já passaram por dificuldades e entenderam que é fundamental essa relação estar muito bem alinhada. Bom, depois do pós, aí eu tenho lá acompanhamento de produto, né? Acompanhamento do produto e processo, acompanhamento do produto e processo, né? E processo, porque aqui eu já tenho um produto aprovado de certa forma, um processo que manufatura ou um serviço que oferece um determinado resultado, determinada solução. Então eu preciso acompanhar, por quê? Numa lógica de um processo muito bem organizado, nós trabalhamos com o quê? Planejamento, né? Quando começa a execução desse processo, nós coletamos dados, informações sobre ele, né? E isso tudo é o meio ou a forma que nós utilizamos para representar ou para registrar os fatos, as situações que aconteceram nesse produto, registrar no nosso sistema de gestão, né? Então fizemos a alimentação do nosso sistema e tudo aquilo que foram pontos positivos e negativos de produto e processo fica no sistema e automaticamente eu vou estar trabalhando os pontos negativos ou não muito bons para que eles sejam melhorados. Quando eu entrar num processo produtivo normal, eu vou continuar alimentando o meu sistema de produção, meu sistema de gestão, aliás, e isso nós chamamos de retroalimentação. Ou seja, eu faço todo um desenvolvimento, alimento o sistema, eu estou fazendo retroalimentação. Quando eu coloco a produção a rodar, quando o processo produtivo começa a acontecer, eu faço novas alimentações, eu tenho novas retroalimentações do meu sistema e eu deveria, a maioria das empresas, a maioria das situações não se faz isso, mas eu deveria estar trabalhando com lições aprendidas, que são falhas, erros e defeitos que nós identificamos em um desenvolvimento ou durante um processo produtivo e usar isso como aprendizado, usar isso como forma de melhorar os produtos no futuro. Por exemplo, quando eu tenho uma produção de algo dentro de uma família de produtos, essa família de produtos possui características muito parecidas, né? Então, se eu tenho lá família de cadeiras, eu produzo cadeiras. Variáveis de um modelo de cadeira podem se repetir no outro modelo de cadeira. Então, eu preciso entender essas variáveis e utilizar isso como referência para a melhoria dos processos. Ou seja, eu tenho que retroalimentar o sistema, eu tenho que utilizar as variáveis que eu encontrei como lições aprendidas e, em cima dessas lições aprendidas, validar produtos novos com menos variáveis, com menos tempo desperdiçado, com dificuldades que eu já aprendi a resolver, tá? Então a lógica é mais ou menos essa. E depois essa fase do pós, né, ela tem o acompanhamento de produto e processo, e dentro do ciclo de vida do produto, quando ele chega ao fim, nós temos um outro ponto que é a descontinuação do produto, tá? O ciclo de vida ele acontece quando nós temos um produto, vou ajustar aqui, fica um pouco fora do foco. O ciclo de vida de um produto ele se dá a partir do momento que ele nasce, que a parte conceitual é desenvolvida. Quando eu fabrico o protótipo, começo os primeiros lotes de produção, coloco no mercado, o mercado aceita, o mercado começa a consumir e assim por diante, até o momento que o mercado não quer mais, ou aquele produto não serve mais como solução, ou então ele tem um déficit tecnológico, um déficit de aplicação, acaba saindo fora de linha, como se diz, né? Então, se eu não conseguir nenhuma outra forma de inovar aquele produto para mantê-lo no mercado, ele se torna inviável e precisa ser descontinuado, ou seja, eu tiro ele do mercado e não se produz mais esse produto, ok? Bom, na sequência dessa análise sobre o nosso processo de desenvolvimento de produto, nós vamos ter o quê? Na fase de pré-desenvolvimento, né, que é a fase do planejamento estratégico,
nós temos o planejamento do produto acontecendo. Então vamos lá, eu vou tentar ajustar o foco aqui. Eu acabei exagerando um pouco nos limites, né? Então eu acabei passando um pouco aqui. Vou tentar escrever melhor aqui para não ficar fora. Planejamento do produto. Pessoal, eu tenho procurado fazer as minhas mini aulas, as minhas explanações aqui nessa forma mais convencional. Alguém pode dizer que é uma forma um pouco ultrapassada, mas eu prefiro assim porque facilita um pouco. Eu tenho a impressão, pelo menos, talvez por ter atuado como professor, eu tenho a impressão que isso se aproxima um pouco mais de uma discussão, de um debate, de uma conversa. Não que uma planilha Excel ou outro meio não pudesse ser auxiliar para fazer uma boa descrição, mas aqui me parece que a gente consegue rabiscar, fazer alguns apontamentos, sublinhar algumas palavras e facilita um pouco pela metodologia que se utiliza, tá? Bom, aí no desenvolvimento, que é a fase mais ampla de todo o processo da criação do produto, né? Nós vamos ter um primeiro ponto que é o projeto informacional. No projeto informacional, obviamente, né, nós entendemos que é o momento que se coletam informações, né? Então, tudo aquilo que são informações relevantes, né, eu vou precisar buscar informações. Até vou colocar aqui para ficar bem claro. Informações de modo geral, né? Sobre o produto, sobre o processo, sobre materiais, sobre clientes, sobre demandas, custos, tudo aquilo que trata da questão informacional. Porque a partir dessa questão informacional, eu vou verificando pontos a serem ajustados, viabilidades e outras situações, né? Aqui na sequência eu tenho o projeto conceitual, vou colocar só conceitual aqui, né? Que nada mais é do que, a palavra própria já diz, né? Criar um conceito, né? Criar um conceito. Esse conceito, ele é criado a partir do problema, né? Criar um conceito com base no problema que nós temos, com base no problema. Como eu já falei antes, todo o produto nasce para ser solução de um problema. Então, dependendo do problema que nós temos, se cria um conceito ou se pensa uma forma de solucionar o problema através de um produto. Claro, eu falo produto, mas o produto pode ser um equipamento, uma máquina, um serviço, enfim, várias formas de se perceber produto. Depois do projeto conceitual, nós temos o projeto detalhado, né? Aí sim, nós entramos mais numa parte técnica relacionada a materiais, componentes, processos. Então aqui é características ou caracterização, características técnicas do produto ou técnicas de construção. Vou colocar aqui, técnicas de construção. Ou seja, eu começo a pensar quais são os materiais mais adequados, quais são os processos que eu vou precisar, como é que eu vou conseguir transformar uma série de materiais, de componentes, insumos em uma solução, em um produto, tá? Depois do projeto detalhado, eu vou partir para a preparação da produção. Vou puxar aqui. Preparação da produção, que é quando eu já tenho uma definição mais clara do processo. Aqui nós falamos em processo, então aquilo que eu argumentei num vídeo anterior, falando sobre a necessidade da engenharia simultânea acontecer, aqui, está aqui, ó, processo, né? No desenvolvimento do produto isso é contemplado. E a gente sabe, eu vivi algumas experiências onde a engenharia de produto não queria conversar com o processo. Não queria conversar, porque a engenharia de produto defendia que ela tinha a solução do problema e o processo depois que se vire para produzir, né? Que dê conta da necessidade de produção. Mas numa lógica viável, econômica, tecnicamente ou de gestão de um processo, quando houver gestão,
não se permite esse tipo de situação. Eu tenho que incentivar o entrosamento, a correlação entre as áreas, e isso vem de encontro ao conceito de engenharia simultânea. Preparada a produção, eu começo a fazer, aí eu tenho todo o processo definido. Eu poderia colocar aqui fases de protótipo, primeiro lote e produção. Tá? Poderia colocar assim, a produção sequenciada. Aí depois, na próxima etapa, seria o nosso lançamento do produto, né? Quando eu coloco ele no mercado, eu digo assim, aqui está a solução do negócio, tá? É aqui que começa a acontecer. É aqui que nós vamos começar a fazer com que a organização se destaque, conquiste mercado, cliente satisfeito, enfim, assim por diante, tá? Bom, essa lógica aqui que vocês viram, então, acaba sendo o nosso modelo mais ou menos padronizado que existe hoje em termos de desenvolvimento de produto, como é que acontece. Então, recapitulando rapidinho. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Na primeira nós temos o pré-desenvolvimento, na segunda o desenvolvimento e na terceira, obviamente, o pós-desenvolvimento. No pré nós temos o planejamento estratégico, que é analisar a viabilidade e possibilidades de lançar um produto no mercado. No planejamento do produto, que é a segunda etapa da primeira fase, né? Então é quando de fato as coisas vão acontecendo, né? Aqui eu tenho a maior e mais longa fase de criação e desenvolvimento de um produto, né? Porque no desenvolvimento eu vou estar executando, né? Então eu tenho uma execução desse produto, né? Que faz parte da etapa, da segunda fase, que é a fase do desenvolvimento. No planejamento do produto acaba saindo do papel, executa, eu tenho lá projeto informacional, conceitual, detalhamento do produto e preparação da produção. Isso quem estudou alguma das engenharias já ouviu falar disso aí, né? Teoricamente, eu tenho nessa finaleira aqui toda essa definição, que acaba sendo o momento, ou seria a condição que eu vejo de quando encerrar a produção desse item, quando eu encerro a produção dele. E aí agora eu quero fazer uma complementação sobre o ciclo de vida. Eu preferi deixar para o final para termos as informações e a partir daí conseguir enxergar um pouco melhor. Aqui nós temos o tempo, né, em função do tempo, e aqui nós podemos ter volume de produção, alguma coisa nesse sentido. Ou custo, inclusive, né, volume ou custo, que são formas diferentes de analisar, né? Eu posso fazer diferentes análises sobre o ciclo de vida de um produto. Que no caso aqui, eu vou rapidamente falar sobre isso. O produto, quando ele nasce, ele vai ter essa curva, ele vai gerar essa curva aqui, né? Então ele vai, e aí chega um ponto que ele começa a estabilizar, né? Então, aqui, se eu for analisar custos, né? Quando eu for analisar custos, essa curva me diz o seguinte, ó, quanto antes eu ajustar o meu produto, garantir que o meu produto esteja ótimo, menor o custo. Ou seja, poderia ser a fase do projeto conceitual ou projeto de detalhamento do projeto, enfim, eu tenho um custo menor. Quanto maior o avanço que eu tiver sobre o produto, maior o meu custo para fazer qualquer tipo de modificação. Isso é um ciclo de vida do desenvolvimento. Agora, quando eu falo do ciclo de vida do produto, em função do tempo, eu vou tendo um aumento do volume de produção, né? E vai chegar um momento que o mercado não quer mais aquele produto, então ele começa a estabilizar e logo em seguida declinar, né? Então eu preciso inovar de alguma forma, eu preciso criar uma inovação ou mudar alguma coisa para que essa curva pelo menos se mantenha pouco estável, né? Ou volte a ter um crescimento maior, né? Então isso são formas de se enxergar o ciclo de vida de um produto, como é que ele pode se comportar no decorrer do tempo, tá? Então, se eu tenho uma diminuição do volume de venda, eu tenho uma tendência de que o produto não serve mais. Ou se eu faço uma pequena inovação, eu começo a retomar volume ou de forma mais agressiva, né? Mas eu preciso fazer de alguma forma com que o ciclo de vida
seja estendido, tá? Ou seja maior, né? Quanto maior possível. Por quê? Se eu tenho um ciclo de vida mais prolongado, ou por uma pequena inovação eu consigo retomar, isso quer dizer o quê? Baixo investimento faz com que eu retome e tenha um retorno garantido. Por quê? O produto em si tem um alto investimento no início, quando eu faço os ferramentais ou quando eu faço todo o planejamento, né? E no decorrer do tempo, quanto mais eu tiver volume de produção, esse custo de desenvolvimento vai sendo diluído, né? Então, quanto mais prolongar a vida útil do produto, melhor. Isso é algo muito simples ou muito lógico de se entender, tá ok, pessoal? Mas nessa questão do ciclo de vida, a gente vai voltar em algum momento e detalhar um pouco mais, tá? Bom, dando sequência nessa nossa linha de raciocínio aqui sobre processo de desenvolvimento do produto, nós temos alguns processos de apoio, né, que vão fazer um auxílio para que as coisas aconteçam, né? E aí nós temos necessidades nessas áreas de apoio, né? Apoio, vou colocar aqui embaixo, apoio, seriam o quê? Ações voltadas a gerenciamento e melhorias da engenharia, né? Então, gestão e melhorias nas engenharias, né? Porque eu tenho o quê? Retroalimentação do sistema, plano de melhoria contínua, otimização de produto e processo. Eu preciso fazer com que as coisas fiquem cada vez melhores. Então, vamos lá. Eu preciso ter áreas de apoio, ou informações, ou detalhamentos, ou meios de garantir que haja gestão e melhoria das engenharias. O outro ponto é gestão e melhoria do produto, né? Que é o que nós falamos antes, né? De novo, retroalimentação, melhoria do produto, e aí vamos lá, tem tudo a ver com o ciclo de vida que nós acabamos de falar. Ou seja, eu tenho uma forma ilustrativa aqui que eu vou fazer a folha dançar um pouquinho para a gente relembrar rapidinho, né? De como se faz o desenvolvimento de um produto a partir de um processo, né? Esse desenvolvimento todo ele está representado aqui de forma macro. Eu posso utilizar como formas ou maneiras de garantir uma boa gestão o APQP, né? Vou colocar aqui do ladinho. Posso utilizar o APQP, que a gente já falou antes. Planejamento avançado da qualidade do produto. Posso utilizar o PMBOK, né? Enfim, eu tenho formas de fazer com que a gestão disso tudo aconteça da maneira mais robusta, mais precisa possível. Só que, de qualquer forma, eu preciso olhar para isso daqui, né? Eu preciso olhar para a gestão de melhoria contínua do produto e processo. Eu preciso olhar para a gestão das engenharias, porque é onde de fato as coisas acontecem e a partir daí eu consiga produtividade, eficiência e aceitação do meu produto no mercado cada vez mais. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscrevam lá no nosso canal, Engenharia de Produção, Professor Cirnei. Curtam com seus contatos, compartilhem esse vídeo. Peçam o likezinho de vocês lá, ative o sininho para receber notificações. Isso é muito importante e é uma forma de nós nos motivarmos a continuar a distribuição gratuita desse conteúdo sobre engenharia de produção. Com certeza, quem for acompanhando as nossas postagens, os nossos materiais lá, vai ter uma ideia muito mais abrangente, muito mais clara do que de fato é a engenharia de produção, o que ela faz dentro das indústrias, das empresas de serviços e o quanto ela consegue contribuir naquilo que mantém saudável o fluxo de caixa das organizações. Um abraço a todos e até a próxima aula.